E sucedeu que, vendo, verso 17, Acabe a Elias, disse Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, envia juntamente a mim todo Israel ao Monte Carmelo. Repita comigo: todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que come a mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. E aí o verso 21: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando cocheareis, estareis dividido entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Toma o teu assento. Aleluia. O contexto aqui, irmãos, é de uma nação rendida à idolatria. Israel estava desviada de Deus. Israel se afastou dos princípios de Deus. Agora, Israel não buscava mais a Deus em adoração. Israel não cultuava mais a Deus. Israel estava voltada, literalmente voltado para aquilo que era errado. Israel estava literalmente desviado dos propósitos, dos desígnios de Deus, devido à idolatria. Assim estava Israel. Israel literalmente abandonou Deus. Deus não abandonou Israel, mas Israel abandonou Deus. Agora Israel, no contexto da leitura, está dividido. Israel agora, numa linguagem minha figurativa, mas isso era literal. Mas para você entender, Israel tem dois altares. Em um altar eles adoram Deus quando bem quer. No outro altar eles adoram os Baalins. Está no plural, porque é mais de um Baal. Para cada realidade de expressão de culto tinha um Deus criado por mãos humanas. Então Baalins. Até para questões de fecundidade, de fertilidade, tinha um Deus específico, dos chamados Baal. Tinha vários. E nesse contexto, Acabe, rei de Israel, que se tornou um rei ímpio, um rei que afastou, segundo palavras do profeta, dos mandamentos do Senhor, que se curvou aos deuses e que a sua esposa Jezabel trouxe para dentro de Israel. E agora o rei está com seu coração desviado e leva todo o povo também. A expressão bíblica é todo o povo de Israel. Então o rei se encontra com Acabe e indaga Acabe se ele era o perturbador de Israel. E por que perturbador de Israel? Porque antes o profeta havia profetizado que por um tempo de 3 anos e meio não iria chover na terra. E Deus honrou a palavra do profeta. A terra estava seca, os animais não tinham água para beber em fontes, o povo estava perecendo. Só que mesmo na escassez, sabe o que o povo fazia? Buscava Baal. O coração do povo estava dividido, estava inclinado à idolatria, estava apegado àquilo que não era de Deus e nem conectado em Deus. Então Acabe escuta o profeta: eu não sou o perturbador, mas é você, rei, é você o perturbador.
É você que está com o coração desviado. É você que se afastou de Deus e dos seus mandamentos. É você que tem feito isso. É você que tem feito isso. Então, diz o texto bíblico que o profeta Elias faz um desafio: reúne todo o povo de Israel, todo o povo de Israel, lá no Monte Carmelo. O rei então manda os mensageiros avisar toda a nação de Israel, e o povo se desloca para o monte. Não tem nem como nós desenharmos essa cena, mas o povo congrega, se ajunta no monte. Lá no monte tem uma figura importantíssima, o profeta de Deus, a boca de Deus na terra. Elias está lá. O povo bem sabia que quando Elias, o profeta, abria a boca, Deus honrava a palavra do profeta. Então vamos lá, porque por certo o profeta tem uma palavra de Deus, vai falar alguma coisa vindo de Deus. E ele tinha. O profeta se volta a ouvir Elias, e a palavra que o povo escuta de Elias não era outra, não sei o que eu li: até quando, povo de Israel? Até quando vocês estarão cocheando entre dois pensamentos? Até quando vocês vão se esforçar a dedicar a cultuar dois deuses? Se Baal é Deus, segue Baal. Se Deus é o Senhor, segue Deus. Mas não tem como servir dois senhores. Não tem como servir dois senhores. O tema da mensagem é: você é um altar. Vou repetir: você é um altar. E talvez você se projeta, olha para você: mas peraí, eu um altar? Como assim um altar? Talvez eu estou falando para alguém que nem crente é um visitante aqui nesta noite, que gosta de ir nas igrejas nos domingos para ouvir a palavra de Deus, ser abençoado, receber uma oração, uma palavra de força, de esperança, de fé, de paz e etc e tal. Talvez você é um visitante aqui nesta noite e essa palavra não te é familiar. Ou talvez você é alguém que um dia serviu a Deus, está com a sua fé oscilante, precisando ser renovado e voltar firme para a presença de Deus. E você escuta que você é um altar. Sim, você é um altar. A Bíblia diz pelo ministério de Paulo que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Quando Deus olhou para mim na condição ainda de pecador, na velha vida, Deus olhou para mim com os seus olhos de amor. Deus já considerava o dia de hoje que eu estaria nesse altar ministrando. Quando Deus olhou para você no contexto lá atrás, Deus já enxergava você na condição de servo. Para você entender, Deus olha para você hoje, enxergando o que você será amanhã. Então eu digo, você é um altar para Deus. E altar na Bíblia é algo sério. Livro do profeta Levíticos, ou melhor, livro de Levíticos, capítulo 6, verso 12 e verso 13. Era a função, responsabilidade estabelecida por Deus do sacerdote todas as manhãs, quase que madrugada, chegar no altar, remover a cinza da lenha que passou a noite queimando, remover a cinza e colocar mais lenha. Qual era o propósito estabelecido por Deus? O fogo no altar não pode se apagar. Todo o povo de Israel bem entendia: fogo no altar representa no altar Deus. Se a chama está acesa, Deus está no altar. Só que tem uma questão: se a chama representava Deus presente no altar, para a chama estar no altar, dependia da lenha nele. Muitas vezes nós queremos Deus no altar, mas nós não queremos nos comprometer colocando lenha no altar. Nós queremos Deus, mas nós não queremos colocar lenha no altar. E lenha representa algumas coisas, dentre muitas eu escolhi duas para falar. A primeira, lenha representa o poder da palavra, a comunhão com a palavra.
Antes Deus usava o sacerdote, Deus usava os profetas. Hoje Deus fala através da sua palavra escrita. Não que Ele não use também os profetas, os mensageiros, mas a palavra dele escrita é a maior profecia hoje. E para o leitor da Bíblia, quanto mais eu leio, mais eu me alimento de Deus, mais Deus se revela a mim. Logo, se a lenha representa a palavra, quanto mais da palavra eu me alimento, mais eu mantenho o altar aceso. Israel, até quando vocês vão conchear em dois pensamentos? A pergunta é por quê? Por que o profeta está confrontando a nação de Israel? Porque para Deus já não tinha mais altar em Israel. O mesmo altar que eles adoravam a Deus, eles também estavam inclinados a adorar os Baales. Quando eu abro o Novo Testamento, eu encontro uma coisa interessante. Só para fazer das exegeses da leitura, para você entender isso. Numa leitura rápida, passa batido. Leia com calma primeiro aos Coríntios, e você vai descobrir uma igreja super mega avivada. Ao exagero, repetir, Coríntios, uma igreja super mega avivada no exagero. Mas quando você pega a igreja de Coríntios e compara com a igreja dos Tessalônicos, os Tessalonicenses, você vai encontrar o inverso. Para a igreja de Coríntios, Paulo, irmão Rafael, tem que orientá-los como lidar com as questões espirituais, inclusive dons. Para a igreja dos Tessalonicenses, ele tem que dar outro conselho: não apagueis o espírito, não extingais o espírito. A igreja dos Tessalônicos não buscava o espírito. Em vez de reavivar a coisa, eles queriam abafar. Você está entendendo? Em vez de incentivar a busca, não, eles queriam apagar o espírito. Não dá vez ao espírito, não dá voz ao espírito. Paulo, olha, cuidado, hein? Não apagueis o espírito. Se de um lado eu tenho uma que busca ao exagero, de um lado eu tenho uma que vai apagando a existência, a ação do Espírito. Mas Deus, assim como no tempo de Elias, levantou Elias para divertir o seu povo de Israel, Deus ainda hoje levanta homens para também profetizar no altar e dizer: eu quero fogo no altar aceso. Talvez Deus reúne pessoas aqui nesta noite que vem levando uma vida religiosa de entra e sai igreja, sem se firmar, sem ter uma constância. Talvez a sua vida está presa, condicionada a gente, a pecadores, tão como eu e você. E você está preso a essas pessoas que mas quando você desfolha o seu álbum de fotografia, você sabe que você não era o que você é hoje. Você já foi uma ferramenta de Deus, uma potência, uma ameaça do inferno. Mas porque passou a olhar para A, para B, para instituição, para placa, paredes, você está frio. Seu altar está comprometido. Mas Deus te coloca nessa cadeira plástica para dizer: eu exijo fogo no altar. O altar é de Deus. O altar é de Deus. E o profeta Elias bem sabe que o altar é de Deus. Então ele orienta os profetas. Ele dá às vezes aos profetas, e eles vão então preparar os seus sacrifícios. Escolhe o sacrifício, coloca sobre o altar e começa a invocar os seus deuses. Depois de um insucesso, não teve resposta, Elias agora toma a frente. E uma vez à frente, ele vai organizar aleluia, ele vai organizar o altar. Sabe por quê? Porque se o povo de Israel em algum momento negociou os princípios e
prestava a Deus um culto sem sentido, sem alma, sem propósito, Elias não negociou isso. Ele era conhecedor dos princípios. Então ele traz para o altar sacrifício, ele traz pedra para o altar, ele organiza o altar, e depois de tudo pronto, com lenha, ele invoca a Deus. Resumidamente, minha hora vai avançando. Elias ora a Deus, o fogo vem no altar, consome tudo que está no altar, e o altar do sacrifício, aí em volta dele estava molhado, encharcado. Tinha uma valeta em volta do altar, cheio d'água. Ela também, diz a Bíblia, que quando o fogo desceu, lambeu tudo que tinha água em volta do altar, e todo o altar foi consumido. Sabe por quê, amados? Porque Deus ainda se inclina para alguém que se apresenta a Ele com propósito. Talvez você não sabe disso, considerando tantas coisas que você anda ocupado. Deus fala com você hoje. Você é um altar, e nesse altar Deus quer ser adorado. Deus, Ele não vai vir nesse altar, não é isso, entenda. É você que coloca no altar a adoração que vai para Deus. Você é um altar, e você traz para esse altar o que vai ser oferecido para Deus. E eu tenho uma pergunta para você hoje. Na verdade não me pertence. Me permita dizer, é o próprio Espírito Santo que está perguntando a alguém aqui hoje: em que condição está o altar de Deus? Em que condição está a sua vida? Você tem prestado a Deus a verdadeira adoração? Você tem dedicado a Deus uma vida a qual Ele sinta o prazer de vir sobre você e consumir o louvor que você oferece a Ele, a adoração que você presta a Ele? Deus hoje visita esta igreja, se volta para esta igreja, e Ele tem um propósito específico, a começar com a minha vida, com as nossas vidas. Você é um altar, e Deus quer trabalhar nesse altar, e você tem tudo para fazer desse ano um ano diferente. Como, pastor Marcos? Você se reposiciona diante de Deus. Eu não quero isso para mim. A palavra do profeta foi essa: até quando? Por que até quando? Porque quem determina o tempo sou eu no contexto. Eu posso dizer não até hoje, porque a partir de hoje não mais. Esse era o confronto. Até quando vocês vão ter vão optar por isso? Até quando? Porque eles vinham nesse contexto, nessa história. Mas naquele culto sobre o Monte Carmelo, eles foram confrontados pelo profeta que tinha a palavra de Deus, e eles escolheram: não, nós não queremos mais nada com Baal. E talvez Baal não representa um quadro numa parede. De repente Baal não representa aquilo ou acolá que eu prefiro nem adentrar, porque deixa que o Espírito Santo comece a falar do teu coração. E isso está sendo Baal na sua vida. Isso tem tomado um lugar que pertence a mim na sua vida. Um dia era eu que ocupava esse espaço, mas esse espaço que antes era meu está sendo ocupado por outras coisas. Então Deus, me permita dizer, nos traz aqui nesse Monte Carmelo, nos reúne aqui nesse Monte Carmelo para dizer: eu quero o meu altar de volta. Eu quero a minha genuína adoração. Aleluia. Quando Deus, me permita conjecturar, quando Deus olhou para o Monte Carmelo, não via um monte de profeta de Baal
andando sobre sacrifícios, sobre o altar, segundo a tradição do costume deles. Não mais. Agora Deus está vendo um profeta, o único homem, e do outro lado uma nação com o coração dividido. Deus está vendo um homem orando e clamando: Senhor, responde, responde, Senhor, responde, Senhor, para que eles saibam que eu sou teu servo e que tu és Deus. Responde, Senhor, responde, Senhor. Ainda o profeta orando, Deus manda fogo, e o fogo não veio do céu. Segundo a Bíblia, o fogo veio do Senhor sobre o altar e consumiu tudo que estava nele. Aleluia. Primeira representação da lenha, palavra. Segunda representação da oração ou da lenha, a oração. Podemos ter tudo, irmãos, a melhor técnica, o melhor conhecimento, o melhor curso de teologia, a melhor dicção vocal. Podemos tudo segundo os padrões exigidos. Se nós não tivermos uma vida de oração, não tem fogo sobre o altar. Talvez o Espírito de Deus está dizendo para alguém: você deixou de buscar a minha presença, você deixou de orar, você deixou de conversar comigo, você deixou de buscar a minha face, você deixou de chorar quando você chorava diante de mim, você deixou de fazer propósito de jejum na minha presença. Você virou um frequentador de culto, um frequentador de igreja. Você entra e sai, os outros sentem, e você não consegue sentir o que eles sentem. Mas Deus te coloca aqui dentro hoje, desta casa, neste culto, numa linguagem figurativa, nesse Carmelo, para dizer para você, para dizer para mim: o altar é meu. O altar é meu. Acabe, você abandonou os mandamentos do Senhor, Acabe, e todo Israel, Acabe. Mas lá no Monte Carmelo, lá no domingo, no dia 17, hoje, me ajuda, no dia 17, lá no domingo, o Senhor vai se revelar em altares, em altares, em altares. Vai se revelar em altares, em altares que vão se voltar para Ele e dizer: Deus, enquanto a palavra é pregada, enquanto o louvor é cantado, eu estou colocando as pedrinhas no devido lugar. Aleluia. Eu vou arrumar o altar, Deus, porque antes do término deste culto, eu quero sair daqui quente, renovado, revigorado, sentindo o Senhor, com a minha aliança contigo renovada. Por quê? Porque eu fui ministrado na noite de domingo que eu sou o altar. Aleluia. Quando nós olhávamos para o Antigo Testamento, dentro da figura do Antigo Testamento, três coisas eram evidentes neles. A primeira, o próprio altar, o monumento de pedra. Segunda coisa, é a lenha que sustentava o altar aceso. Terceira coisa que evidencia o altar, para quem olhava à distância, de dia ou de noite, sobre ele havia um fogo. Todo o povo de Israel sabia: aquele fogo não pode se apagar. Todo o povo sabia: aquele fogo tem que arder sobre o altar continuamente, todos os dias, não pode se apagar. Para quem domina uma cozinha, para quem domina fogo, para quem sabe o discernimento de algo quente, de algo frio, bem sabe.
À luz da Bíblia, o que isso significa dentro da aplicação desta palavra? Se a distância na minha colocação se enxergava um altar com aquela chama inflamada, linda, queimando algo sobre o altar, a pergunta que eu preciso te fazer em Deus é: Deus te observando, com que condição Ele te enxerga? Como que Deus, olhando para você hoje, Ele está te vendo? Num raciocínio lógico, a ausência do fogo no altar é o mesmo que entender: não tem lenha. Outro, as pedras estão frias, com a ausência do calor. O altar está frio. É altar, mas sem fogo. É altar, mas sem lenha. Mas é altar, continua sendo altar. Que isso, pastor? Verdade. Tem pessoas aqui hoje que é altar, mas em algum momento a chama. Pastor Marcos, isso significa que apagou? Eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que não apagou. Mas quem sabe Deus hoje usa essa palavra para dizer: está apagando. Está apagando. E você precisa urgentemente se movimentar, porque biblicamente não é um movimento de anjos, de seres espirituais que se movimentam, não. É responsabilidade humana. Vir no altar, remover cinza e colocar lenha. É responsabilidade humana, pessoal, de manter o altar aceso, porque Deus estabeleceu o princípio. Para Deus, Ele exigiu: eu quero o altar queimando todos os dias, continuamente, sem parar. Quando isso não acontece, não é por causa de Deus, é nós estamos descuidando de alguma coisa. É nós que costumamos, vamos acomodando, relaxando, negociando, e as chamas apagando. Aí Deus marca uma data, presbítero Fábio, 17, domingo, janeiro. Eu vou ter uma conversa com vocês lá no Jockey. Eu vou reunir algumas pessoas membros e também outros que não são, lá para dizer que vocês são meus altares, e eu quero voltar a queimar sobre vocês. Eu quero manifestar o meu fogo sobre vocês. Aleluia! Se coloca de pé no nome de Jesus. Ministério de louvor. Muitas das coisas que nós fazemos para Deus, ou desejamos fazer para Deus, nós até tentamos, nos esforçamos, mas porque nós não está queimando lá dentro, irmãos, a nossa intimidade, sabe, nosso apego com Deus ali não está aliançado, a gente começa a desanimar e esfriar. Faz o contrário, começa a sustentar esse altar, começa a alimentar ele com fogo, e você vai ver que sobre a ação do poder do Espírito Santo, você vai ser levado, e qualquer coisa que se levantar no seu caminho, o fogo consome. Uma vida avivada, irmãos, aviva outros. Uma vida em que o fogo está inflamando nela, é capaz de queimar outro. Porque fogo tem a tendência de lastrar, de espalhar, de espalhando. E tudo que Deus libera sobre nossas vidas, Ele quer que a sua presença, que o seu fogo, que a ação do teu Espírito Santo se espalhe neste lugar, e não fique presa a esse local, espaço físico, mas alcança comunidades, alcança o bairro, alcança a família. E alguém diz: você é um crente diferente, você tem um brilho diferente, você tem uma palavra diferente, eu vejo algo de Deus diferente em você. Sabe por quê?
porque a pessoa não sabe, mas você é alguém que, remove cinza e coloca lenha. Remove cinza e coloca lenha. Ninguém está vendo, mas você é a pessoa de oração, é uma pessoa de palavra. Você busca o Senhor, então você é alguém que remove cinza e coloca lenha. Aleluia.